Abra sua Bíblia agora para nós meditarmos na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo de número 8. Esse texto relata aquele momento que os pastores foram avisados pelos anjos do nascimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos ver nesta noite o Natal, conforme anunciado por Deus, conforme anunciado a partir dos céus, sabendo que os anjos, conhecendo o ministério dos anjos nas Escrituras, que não devem ser adorados, porque são seres criados por Deus, mas que são ministros de Deus, enviados de Deus, para um fim proveitoso, ou para executar as ordens que emanam do trono de Deus. Diz assim a partir do verso de número 8, Lucas capítulo 2. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, vamos ler? Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Que nasceu hoje, ou que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vamos dizer, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos pedir a orientação de Deus, para que possamos entender a sua santa e bendita palavra. Senhor, nós estamos diante desta narrativa histórica da Tua palavra. Aprove ao Senhor que tivéssemos conhecimento destas coisas como igreja, para a nossa instrução, para a nossa edificação, e para que o Teu povo pudesse fortalecer a sua fé e embasar a sua fé de forma clara, objetiva, sem deixarmos em momento algum, ó Deus, a nossa fé, a nossa vida cristã ser embasada em qualquer lenda humana, em qualquer artimanha dos homens. É para isso que o Senhor nos deu a Tua palavra, para nos orientar com segurança, para que ao olharmos para este texto, possamos entendê-lo em nosso coração, e dizer, foi assim que aconteceu, foi desta forma que aprouve ao Senhor nosso Deus, nos enviar Jesus, o Teu Filho, para nos salvar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ó Deus, obrigado por este momento aqui. Oramos pela igreja perseguida pelo mundo. Ó Deus, lendo estes relatos, sabendo que muitos deles gostaria de estar como nós estamos aqui agora, reunidos, ouvindo a Tua palavra, cantando, orando,
tributando louvores ao Senhor Jesus Cristo, que deixou a sua glória e veio habitar conosco, cheio de graça e de verdade. E não podem, porque são perseguidos por autoridades, por governos que não reconhecem o Senhor, que não reconhecem o teu evangelho. Ó Deus, tenha compaixão desses irmãos, que o consolo da tua graça chegue até o coração deles, e que o Natal não deixe de ter para eles o mesmo sentido que tem para nós. Visita esses corações, levando consolo, fortalecendo a fé, encorajando esses irmãos a permanecerem firmes e inabaláveis, sabendo que a casa onde habita o Senhor, ali é um lar, ali é um local de paz e de gozo, mesmo nas tribulações. E a nós agora, aplica a tua palavra ao nosso coração com letras vivas, para podermos compreendê-la de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Todos nós, quando lê este texto de Lucas capítulo 2, assim que Jesus nasceu na cidade de Belém, ainda deitado ali naquela manjedoura, naquele simples local, numa estrebaria, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todas as vezes que nós lemos este texto, nós ficamos admirados com estes fatos aqui narrados. A forma como Deus comunicou o nascimento do seu filho e a quem ele comunicou o nascimento do seu filho. Primeiro, nós devemos entender que, se por um lado para nós o Natal é um tempo de alegria, de festa, de regozijo, quando nós fomos então colocados numa posição privilegiada por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós devemos lembrar que o Natal, para os céus, ele começa com o primeiro quadro do estado de humilhação de Jesus Cristo. Quem lê os nossos catecismos, os nossos símbolos de fé, vai ver ali os estados de humilhação de Cristo. A humilhação e depois a exaltação de Cristo. A humilhação de Cristo começa quando ele se encarnou, despiu da sua glória e desceu até nós, se tornou como um de nós. Então, olha o nexo e o conflito que há nestes anúncios das Escrituras. Ao mesmo tempo que é comunicado um momento de grande alegria, porque Deus se compadeceu de nós, nós também somos informados que é o momento que começa o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele tem que deixar a sua glória e vir habitar entre nós como um ser humano, sujeitar as nossas dores, as nossas lutas, as nossas adversidades, a assumir a nossa natureza, porque o nosso primeiro representante não fez como deveria ter feito. Jesus é o segundo representante da humanidade. Este sim, não semelhante a Adão, ele cumpriu firmemente o propósito para o qual ele veio. Jesus era esperado não só por judeus, Jesus era esperado também pelas nações vizinhas. Quem lê o Evangelho de Mateus se depara com a narrativa dos magos que vieram do Oriente para adorá-lo. Sinal que povos longínquos, nações longínquas, também sabia da vinda do Messias a este mundo, porque ele foi anunciado pelos profetas, e também estas nações receberam profetas. Dentre eles podemos citar Jonas, podemos citar daqui a sua mensagem aos povos vizinhos. Não era por acaso que a terra esperava um redentor. Não era uma visita inesperada, muito pelo contrário. Deus havia prometido um redentor,
E lá em Gênesis 3,15 está claro lá a promessa desde o Éden, que o filho da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Jesus era esperado nestes termos: o filho da mulher que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente, para resgatar a raça humana, para retomar a comunhão do homem com Deus, para fazer a paz entre Deus e os homens. Quando cumpriu o tempo, Jesus nasceu de uma virgem em Belém da Judeia, conforme a promessa que havia sido revelada e dada pelos profetas de Deus ao longo da história do Antigo Testamento. E Lucas registra este quadro extraordinário. Como foi que o céu se moveu em festa com a chegada de Jesus Cristo à terra, enquanto os habitantes da terra dormiam? O céu comunica essa grande mensagem que nós acabamos de ler. Anjos foram enviados da parte de Deus aos habitantes da terra para cumprir a promessa de anunciar que o Messias havia chegado. E esse texto nos coloca diante de algumas lições de como foi dado o anúncio do Natal pela perspectiva dos anjos, ou como o Natal foi anunciado pelos anjos. Começa este anúncio do Natal com a visita inesperada daquele anjo, mas logo ele diz: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Então, o anúncio é que ele trazia boa nova de grande alegria, que deveria ser para todo o povo. Irmãos, a Bíblia, ela registra que os anjos são ministros de Deus, e que eles estão a serviço de Deus para executar as ordens de Deus. A Bíblia proíbe a adoração de anjos. Nunca queira adorar um anjo. João fez isso lá na ilha de Patmos, tentou, e o anjo o tomou pela mão e diz: vê, não faça isso. Eu sou um conservo teu e dos teus irmãos. Adore a Deus. Anjos nunca aceitaram a adoração dos homens, e não é lícito aos homens adorar anjos. Mas nós devemos entender que eles são espíritos ministradores, enviados por Deus. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Agora, o que acontece é que nem sempre a visita de anjos à terra foi para dar boas notícias aos homens. Eu vou lembrar algumas, e você, como leitor das Escrituras, vai lembrar comigo. Quando Sodoma e Gomorra foi visitado por anjos, eles não levaram boas notícias. Se lembram das Escrituras? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixa eu testar esse auditório. Onde que está registrado isso na Bíblia? A visita dos anjos a Sodoma e Gomorra. Gênesis. O livro já está bom. E o capítulo? 19. O Vitor salvou a pátria de muita gente aqui, que já estava na dúvida se consultava ou não as Escrituras. Gênesis 19. Parabéns, Vitor. Os anjos chegaram a Sodoma e Gomorra, e não foi para dar boas notícias, foi para executar um juízo de Deus. E quem lê as Escrituras sabe que caiu fogo e enxofre do céu, e consumiu Sodoma e Gomorra debaixo da ira de Deus, a partir do anúncio da visita daqueles anjos. Nem sempre visita de anjo é coisa tão boa assim. Outro acontecimento, quando o anjo visitou o Egito, a 10ª praga do Egito foi levada por um anjo. E ele visitou o chamado também de anjo vingador, que foi a morte dos primogênitos. Não foi uma boa visita, a visita daqueles anjos ali no Egito. A outra visita de anjos que a Bíblia registra que não foi boa, foi nos dias de Davi. Quando Davi viu o anjo com a espada desembainhada, e que dizimou uma grande parte da população de Israel naqueles dias, por causa de uma desobediência de Davi. E Davi
temeu e tremeu diante do anjo, porque ele veio a juízo. Talvez seja simples assim, para nós entendermos porque, diz aqui o versículo de número 9 do texto que nós lemos, que quando os anjos aparecem, aqueles pastores, uma luz brilha, ia à vigília da noite, alta madrugada, e o anjo logo então apressa em dizer para aqueles pastores: não temais, não precisa ficar com medo, a minha visita não é como a dos meus colegas que vieram antes de mim. Eu não vim para executar nenhum juízo, eu vim para trazer boas novas. E essa boa nova é uma boa nova de salvação. É a boa nova que os céus queria dar à terra. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa nova é que agora era o fim da escravidão espiritual que cobria o mundo, porque a luz das nações havia chegado. A boa nova é que agora há salvação para o homem na pessoa de Jesus Cristo. A boa nova é que o reino das trevas havia agora sofrido o seu grande golpe, e que aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente havia chegado trazendo perdão e trazendo salvação. A boa nova é que agora as nações não seriam mais oprimidas pelas superstições e pelas artimanhas do diabo, porque aquele que viria do céu para trazer estas boas novas de salvação, a luz do mundo, havia chegado até a terra. E vocês podem conferir, diz o anjo, está lá em Belém, vocês descendo até lá, encontrarão a criança numa humilde manjedoura. Vocês vão encontrá-la ali enrolada em panos, em faixas. Se estas não são boas novas, o que seria boas novas para nós? Este é o Natal na perspectiva dos anjos. O comunicado de que não precisava de haver temor na terra, eles traziam a boa nova de salvação. A palavra evangelho, na língua grega, evangelion, quer dizer exatamente isto: boas novas. É Deus nos trazendo não só esta boa notícia, como esta boa realidade à nossa fé. Então, o primeiro ato deste texto é a boa nova que é comunicada pelos anjos. A segunda perspectiva que devemos ter desse texto é a adoração que estes anjos trazem ao Trino Deus. A adoração angelical, ela vem aqui num contexto repleto de alegria e de regozijo, como deve ser também a nossa adoração perante o trono de Deus, com alegria, com regozijo, de todo o nosso coração. O texto diz aqui no versículo 13, que uma multidão, tão logo o anjo dá a boa nova, uma multidão da milícia celestial, não se conteve, aparece louvando a Deus e cantando glória a Deus nas maiores alturas. Mas o que eu quero que você prenda o seu foco é esta milícia celestial que vem para cantar, para tributar glória ao Trino Deus. Veio do céu a adoração do Deus encarnado antes dos homens. Veio do céu a adoração ao menino Jesus, ao Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aqui é os céus convidando a terra para se unir em adoração ao Trino Deus. Meus irmãos, que belo exemplo para nós. Devemos sempre adorar a Deus com alegria nos nossos corações. Às vezes a gente olha para a igreja parece estar adorando ao Senhor Jesus, mas com rostos tristes, cansados, abatidos.
Muitas vezes aquele que dirige os cânticos tem até que dizer: irmãos, cantem com alegria, dê um sorriso, você está de cara feia por quê? Não é verdade? Olha o que esses anjos fizeram para nos dar aqui o exemplo de como os céus desejam que a terra adora o trino Deus, porque não foram os homens, mas os anjos, os primeiros são. Nós não estamos nessa categoria dos anjos. Nós precisamos dessa salvação, nós precisamos deste Salvador. Anjos que não caíram e, portanto, não precisam de redenção, e adoram a Deus com regozijo, com extrema alegria, com extremo regozijo, e mostrando que nós, que precisamos dessa salvação, que precisamos deste Redentor, devemos ser mais ávidos, mais prontos a adorar aquele que nasceu lá na manjedoura em Belém. Deveríamos unirmos a eles com alegria, em adoração a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a nós trazendo a salvação. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos nos esforçar em nosso coração para adorar ao Senhor como Ele deve ser adorado. Uma adoração sublime, uma adoração cheia de alegria e espontânea, uma adoração cheia de sentimento de gratidão, de temor de Deus nos nossos corações, aquela adoração que visa a pessoa do Trino Deus e não as nossas necessidades humanas, uma adoração que olha para Deus nas maiores alturas e entende que é dele e por meio dele e para ele que são todas as coisas eternamente. Amém. Os anjos nos mostram com alegria como devemos adorar ao Senhor. E além de mostrar com alegria, nós sabemos o que eles cantavam. O texto aqui nos mostra o hino dos anjos. Está no versículo 14 que você leu comigo. Vamos repetir? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. É isso mesmo. Esse é o hino dos anjos. Tem uns movimentos que quer falar a língua dos anjos, mas não tenha dúvida que os anjos falaram aqui a língua dos homens. Eles nos deixaram uma melodia com a qual nós também podemos adorar ao Senhor. Como nossos olhos, nós podemos enxergar o cântico dos anjos. Observe a letra deste hino, prende-se a ela agora. Glória a Deus nas maiores alturas. Eles estão nos informando que Deus é digno do mais alto grau, do mais alto tributo de louvor, de que Ele é digno de toda adoração. Aqueles que adoram ao Senhor devem lembrar de adorá-lo nas maiores alturas, como símbolo da sua glória, da sua soberania e da sua divindade. A vida e a morte na cruz do Filho de Deus, ela deve ser vista para que se expresse a justiça, a santidade, a misericórdia e a sabedoria de Deus na salvação de pecadores como nós. E os anjos estão dizendo glória a Deus nas maiores alturas, porque agora veio a salvação. O que Deus prometeu na sua fidelidade, Ele agora está cumprindo. O texto da letra dos anjos diz também paz na terra. É desejo do coração de Deus que haja paz na terra. Se houvesse paz na terra, aqueles irmãos nossos da igreja perseguida podiam estar comemorando o Natal como nós estamos hoje. Devemos pedir a Deus que haja paz na terra. É chegada à terra o príncipe da paz, aquele que veio trazer a paz
com Deus no coração dos homens. A minha pergunta para você que comemora o Natal neste dia é se o seu coração tem paz com Deus. Porque aquele que veio trazer a paz entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, é anunciado aqui pelos anjos: paz na terra, paz com Deus e paz dos homens uns com os outros. Quando nós temos paz com Deus no coração, não tenha dúvida que nós vamos ter paz conosco mesmos, dentro de nós. Nós vamos ter paz com o nosso semelhante. Nós vamos ter paz uns com os outros. E é isso que os anjos estão dizendo aqui. O príncipe da paz, ele chegou trazendo a paz. Paz aqui, no anúncio do Natal, é que Jesus veio acabar com a inimizade entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Eu quero concluir aqui. O texto diz que tão logo os anjos subiram aos céus, os pastores olharam uns para os outros e disseram: o que nós vamos ficar fazendo aqui? Entusiasmados, impactados por aquela notícia, eles disseram: o que nós vamos fazer daqui para frente? A mesma coisa eu penso que tem que ser o Natal para nós. O que nós vamos fazer daqui para frente? Diante de uma notícia como esta, diante daquilo que os céus comunicam à terra, o que a humanidade fará daqui para frente? No caso dos pastores, eles disseram: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que nos foi dado a conhecer. E diz o texto que eles foram, chegaram lá, encontraram aquela cena da manjedoura, aquela cena da estrebaria, encontraram José e Maria, como os anjos disseram, e encontraram o menino Jesus enfaixado, enrolado em panos, deitado ali naquela manjedoura, e eles então puderam relatar a eles os episódios acontecidos por eles nas montanhas próximas de Jerusalém, próximas de Belém, melhor dizendo, e todos ficaram admirados enquanto Maria guardava isso em silêncio no coração. Ali eles viram a cena que nós ficamos tentando ver ao ler as Escrituras. E o texto diz que eles voltaram glorificando a Deus e somando ao coro angelical os tributos que são devidos àquele que nasceu naquela humilde manjedoura. Meus irmãos, o Natal para nós tem que ter um quadro completo. Aquele menino que nasceu em Belém, deitado naquela manjedoura, e que depois, enquanto jovem, cresceu na cidade de Nazaré, na carpintaria de José, seu pai, que desenvolveu o seu ministério terreno pela Judéia, Galiléia e Samaria. Em Jerusalém ele foi crucificado. Ali mesmo ele ressuscitou no terceiro dia. E dali mesmo ele subiu aos céus. 40 dias após a sua ressurreição, ele subiu aos céus. Ele prometeu que voltará. Ele não voltará mais nesse estado de humilhação, da manjedoura, da estrebaria. Não serão os pastores nas montanhas de Belém, de forma particular, receberam o anúncio da chegada do Messias. A Bíblia diz que ele voltará em juízo. Ele voltará em poder e glória, não mais em manjedoura. Ele voltará em poder e glória. E toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Às vezes nós comemoramos o Natal de uma forma tão estranha, que as nossas crianças vão para casa com dó do menino Jesus. Ah, se eu tivesse lá, eu dava a minha caminha para ele, né? Não deixaria que ele ficasse naquela manjedoura, naquela estrebaria. A maioria de nós volta para casa e fala assim: eu daria minha cama para Maria dormir. Como se fosse para nós termos compaixão dele. É ele que veio aqui por compaixão de nós. Natal é para nós tempo de festa, mas é também para nós tempo de adoração. Aquele que veio na sua humilhação, voltará no seu estado de exaltação. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode fazer isso hoje, enquanto há salvação, porque naquele dia ele virá em juízo, e aí é tarde demais para qualquer de nós. Que Deus nos abençoe. Amém?